Bem, pessoal, como eu já havia falado na outra aula, eu sou mais novo professor de vocês, tá? Sou mais novo professor de História, Ronaldo. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. É um assunto que vocês conseguem observar no livro de vocês. Caso tenha alguma dúvida, podem pesquisar a respeito, mas eu acho que o livro de vocês já tem uma forma de cronologia do assunto muito organizada. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem consultar o livro de vocês, porque a atividade que a gente baseou está também atrelado ao conteúdo que a gente observa lá. Bem, a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, porém, a gente tem que perceber o contexto, primeiramente, o contexto histórico. Toda vez que a gente for falar sobre um período histórico, a gente tem que perceber o contexto, o que é que o mundo estava acontecendo naquela época. As tríplices, que eram dois grupos de países, frentes de batalha, guerras das trincheiras, que a gente vai entender um pouco como sobre esse segundo ato, a gente já parte sobre a Primeira Guerra Mundial, parte 2, que é a Guerra das Trincheiras, aliados e potências e considerações. Então a gente vai entender um pouco sobre a respeito do que foi o contexto histórico. Bem, o contexto a gente pode chamar de paz armada, é um termo que vocês conseguem perceber lá no livro de vocês e na internet também, caso vocês queiram pesquisar. Paz armada é um momento de contexto que antecede a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, em que as principais potências europeias viviam uma corrida armamentista. Na verdade, era como se fosse uma aposta. Quem consegue mais armas e as melhores armas. Então, por exemplo, a União Soviética, que hoje a gente pode entender como a maior parte da sua Rússia e outros países atrelados, a União Soviética ela teve como principal foco essa corrida armamentista. Como assim, professor? Eu produzo uma arma, eu produzo um tipo de arma, por exemplo, um míssil. Um míssil de alta tecnologia, um míssil que pode destruir várias cidades. Então, os Estados Unidos percebem isso e aí quer produzir um míssil melhor, ou então uma arma nuclear muito melhor do que aquele míssil que a Rússia fez. E aí, por diante, né, aqueles países concentrados na Europa, os Estados Unidos e também o Canadá depois, percebe que essas corridas armamentistas vai chegar numa revolta, vai chegar numa guerra, basicamente. Porque tudo que está atrelado a armas a mortes vai gerar uma guerra. Armas e negócios e contratos e tratados vai chegar uma forma de guerras, vai chegar uma forma de revolução. Então, o contexto histórico é mais sobre isso. É a disputa armada, a disputa bélica, como vocês podem chamar. Disputa bélica a respeito da corrida armamentista que vai dar a intenção de início a um novo conflito. Vai surgir um conflito, porque todos os países estão testando as suas armas e querem colocar suas armas em xeque. As tríplices. Tríplice entende, vem da etimologia de entendimento mesmo. Os países que obtinham um melhor entendimento, assim, na visão deles, melhor entendimento de como fazer guerra, de como entender. Então, aí a gente pode falar a Inglaterra, a Rússia, que na verdade, naquela época era a União Soviética, e a França. A França, a Inglaterra e a Rússia. E a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria, Hungria e a Itália. Esse império era junto. Tanto a Áustria quanto a Hungria eram juntos. Então, era o Império Austro-Húngaro. Mas que hoje se dividiram e a gente conhece como dois países. Naquela época, havia uma série de revoltas envolvendo o território da França e da Alemanha. Então, a França tomava o território da Alemanha e a Alemanha tomava o território da França. Tomavam, assim, da forma mais contratual de dizer. Era um tratado que eles faziam e aí uma forma de pagar suas dívidas era tomar um território do outro. Só que isso gerou uma revolta, surgiu um sentimento de revolta. Só que a principal diferença que a Tríplice Aliança tinha da Entente era esses países que a gente acabou de falar, e que a Itália depois logo troca e passa a ser da Tríplice Entente. Ela muda de lado e passa a ser da Entente, fica apenas a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O imperador desse império, ele sofre
uma forma de morte terrível. Isso gera uma revolta muito maior ainda, porque eles postulam que aquela morte foi por conta da Tríplice Entente. Então, surge o que a gente chama em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela sai em 1917, e aí a gente vai ver mais lá na frente alguns países que saíram dessa Tríplice Entente e chegaram. Teve muito mais outros países que chegaram e participaram também. A frente de batalha. O que era a frente de batalha? Era necessário que todos os países da Europa, a maioria dos países da Europa, tinha que colocar a sua frente de batalha, tinha que colocar o seu exército para ação. Então, isso gerou uma tática em que frente de batalha, o fronte, ou como vocês chamar, uma fronteira armada. Então, eles ficaram na fronteira, eles faziam fronteira de soldados, e o outro país fazia uma fronteira de soldados, atacando, atirando, usando suas armas na melhor forma possível. Essas fumaças que vocês podem ver é para identificar se há a presença de algum gás. Então, a Alemanha, principalmente, ela se especializou em tipo de gases invisíveis que não dá para sentir o fedor, nem sentir a visão, mas que matavam, eram letais. Então, eles faziam armas químicas. As melhores armas que naquela época tinha era química, porque matava sem perceber. Era apenas um tipo de bomba que as pessoas não percebiam e morriam lentamente. Ou então tinha algum prejuízo na saúde. Uma frente típica foi a frente ocidental na França e Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial. Frente entre França e Bélgica foi uma das primeiras frontes típicas que a gente pode perceber. Guerras das Trincheiras. Aqui a gente já está no segundo ato. A primeira parte da guerra sofreu muita gente, morreu muita gente. Então a Tríplice Entente ela já estava perdendo para a Tríplice Aliança. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro estavam tendo avanços territoriais na Rússia, na França e na Inglaterra. Então uma das formas de eles enfrentarem partindo para a Guerra das Trincheiras. Trincheiras é fazer tipo assim, no que a gente pode falar hoje, é fazer um buraco na camada da terra e guerrear, utilizar suas armas aqui para ter contato do outro lado. As tropas desfrutavam de uma boa posição, protegida contra ataques de projéteis balísticos, como armas de fogo pequenas e artilharias. Então, é um tipo de guerra terrestre utilizada como linhas ocupadas consistidas principalmente nas trincheiras. O caso de luta de trincheira mais conhecido ocorreu na frente ocidental na Primeira Guerra Mundial. Esse conflito foi marcado pela Guerra Parada, que significa ataques de baionetas ou lutas de atrito, secos e ofensivos inúteis para tentar expulsar o inimigo de sua trincheira. Então, a cada passo eles avançavam, formavam uma trincheira e expulsavam os inimigos que estavam lá. Na Primeira Guerra Mundial, teve, como eu já falei, né, aqueles grupos eles foram se separando. O grupo da Tríplice Entente, alguns países saiu e alguns países entrou, assim como a Tríplice Aliança. Na Tríplice Entente, os Estados Unidos eles foram um dos principais países que entraram, porque assim, a Alemanha afundou um navio inglês com americanos e perdeu apoio russo devido às guerras civis internas. A Rússia ela estava enfrentando guerra civil, porque assim estavam decidindo ainda qual lado apoiar. Assim, essa segunda parte, os aliados e os impérios, os Estados Unidos teve que se envolver porque os armamentos que eles estavam vendendo aos outros países, enquanto estava rolando a guerra, os Estados Unidos estavam vendendo as suas armas. Eles preparavam suas armas e vendiam. Quanto melhor o aço, melhor as armas. Então, os Estados Unidos se tornou uma potência muito armamentista com relação ao aço e vendia suas armas. Nessa de vender armas, mercadorias, capacetes, canhões e etc., eles perceberam que os países estavam perdendo. E para não deixar que aqueles países perdessem,
porque isso refletiria também como os Estados Unidos sendo uma má potência mundial, eles chegaram a participar da guerra como parte dos aliados e percebeu que aquelas mercadorias só seriam pagas se os aliados vencessem a guerra. Entraram nessa guerra para garantir a vitória de seus compradores. Em 1917, isso, tá, gente? Que a gente percebe que os Estados Unidos entra logo no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entra para decidir, para se tornar também uma potência mundial. O Brasil, Portugal e alguns países, na verdade, Portugal estava entrando na guerra porque percebeu que isso colocaria em xeque também suas colônias. Portugal ainda tinha colônias na África e eles tinham percebido que se não entrasse na guerra, isso prejudicaria não só o país, como também suas colônias. O Brasil, entre 1917, se juntando aos aliados no conflito por conta dos Estados Unidos, os Estados Unidos se posicionou, o Brasil também se posiciona. Isso é meio que histórico. O Brasil se posiciona em relação à Primeira Guerra Mundial e também produz as suas formas de apoio, como medicamentos, enviando médicos, enviando algumas pessoas para ajudar na guerra. A Alemanha já sabe disso, então a Alemanha decreta que o Brasil está contra ela, o Brasil também tem que sofrer na guerra. Os impérios, a parte do império, o império, as potências centrais, o império ou potências centrais, tanto faz a gente chamar assim, se consistia agora na Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e Bulgária. Essas quatro formas de países ou impérios, eles decretaram também que estavam na guerra contra os aliados. Então, na Primeira Guerra Mundial teve a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Se desfez alguns países entraram, alguns países saíram. Na Tríplice Entente se juntaram a Itália se trocou de lado, como a gente viu. Ela tinha se mantido neutra no início, mas fez um trato com a Inglaterra e passou a ser da Tríplice Entente. E os Estados Unidos foram para a Tríplice Entente também. A Tríplice Aliança teve a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e Bulgária. Interessante para a gente voltar a entender. Esses países que a gente pode entender. A Itália saiu, veio para a Tríplice Entente. Aqui também são os Estados Unidos, os Estados Unidos, o Brasil e a Itália também, né, como eu já havia falado, e Portugal. Portugal entra também nessa parte. E a Tríplice Aliança, adiciona aqui o Império Otomano e a Bulgária. Contra esses países. Claro, o lado vencedor foi o lado dos aliados, ou como a gente pode chamar a Tríplice Entente, por conta dos efeitos que a Guerra Mundial causou, definiu quem era o culpado dessa Guerra Mundial. Claro, a Alemanha concentrou a maior parte da culpa. Assim como eu falo, culpa é no sentido financeiro mesmo. Ela tinha que fazer uma forma de tributo. Ela tinha que pagar por conta disso. Ou pelo resto dos anos a seguir, ela tinha que pagar pelo prejuízo que causou. Tanto no prejuízo de mortes, claro que morte nunca tem como você retribuir com pagamento em dinheiro, mas também no sentido posterior. Tem que ter melhorias depois. Foi assinado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, a gente entende que foi um tratado feito na França para decidir que a Alemanha era culpada. Na França, Versalhes é uma cidade da França. E a Alemanha, sendo culpada, ela foi condenada a pagar todos os efeitos. A Alemanha se dividiu em duas. Isso já é uma outra história, já é um outro contexto. A gente pode perceber da Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai falar. A Alemanha se dividiu em duas pelo Muro de Berlim. Não foi chamada mais de Alemanha, ela teve o nome agora de Prússia. O nome dela agora é Prússia. E nessa parte da Alemanha, ela teve que pagar os tributos, porém surge um novo contexto da Segunda Guerra Mundial, que a gente não vai abordar aqui porque faz extenso. Na outra aula a gente pode até falar mais sobre isso, mas o lado perdedor, o lado que perdeu mais foi a Alemanha com as potências centrais ou a Tríplice
segurança. Essa foi a aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode consultar o livro de vocês. Ou então pode me chamar no WhatsApp que eu tenho para tirarem as dúvidas, tá bom? Até mais e até